bem? A gente vai falar um pouquinho sobre planejamento do quadro de pessoal. Então, isso é uma etapa que faz parte do planejamento estratégico do RH, planejamento estratégico de recursos humanos. Então, o que a gente analisa dentro desse item? Então, o que é o planejamento de RH? É uma etapa importante, visto que há necessidade de conciliar as informações da alta gerência, né, do planejamento estratégico da empresa, com as atividades a serem efetivamente realizadas. Então, para fazer este elo de ligação, eu preciso que o RH torne isso viável. Então, a empresa estabelece o planejamento estratégico dela, as metas, os objetivos, e aí precisa ser alcançado tudo isso que foi estabelecido. Para que estabeleça essa atividade, eu tenho que o RH ele vai também fazer o planejamento estratégico dele. Então ele tem várias atividades que deverão ser desempenhadas para a realização disso, né? Então a gente vai ver como que funciona. O planejamento de RH, ele vai analisar dois aspectos. Ele vai fazer uma análise do mercado de trabalho e análise do mercado de recursos humanos, né, que são as pessoas que vão trabalhar, né, ou a mão de obra. A primeira análise aqui do mercado, eu vou analisar as vagas disponíveis pelas outras empresas. Então, eu vou verificar uma competição saudável, né? Competição saudável entre as outras empresas. Eu vou verificar como que os outros candidatos estão sendo tratados nas outras empresas. Se eu estou vendo que tem empresa que tem melhor retenção de talentos e a minha não, os funcionários saem da minha empresa e vão trabalhar em outra, então eu tenho que fazer, o RH ele vai ter que ter esse contato, né? Tanto com o ex-funcionário quanto com o RH de outras empresas, para ver essa verificação, para ver se eu consigo adequar a minha empresa às mesmas oportunidades que aquela outra, que a minha concorrente está dando para os meus funcionários, tá? Então eu vou verificar essa competição entre os candidatos, vou verificar se tem necessidade de eu melhorar ou reduzir a quantidade de exigências no processo seletivo. Então, por exemplo, o RH ele tem que fazer o processo seletivo de novos candidatos para a minha empresa, né, de novos funcionários. Sempre abro a vaga, né, deixo disponível, faço cartaz, faço todo o processo de recrutamento e vem só dois candidatos. E outras empresas colocam para o mesmo cargo e conseguem muito mais funcionários. Por quê? Pode ser que o nível de exigência de pré-requisitos que a outra empresa está colocando seja menor. Então, eu estou pedindo que o meu supervisor tenha 10 anos de experiência. E a outra empresa está colocando que ele tem que ter só 5 anos de experiência. Aí ela consegue muito mais candidatos do que eu, 10 anos de experiência. Então, eu remodelo os requisitos, os pré-requisitos para conseguir candidatos para minha vaga. Isso vai impactar na produtividade da minha empresa? Não, porque daí, se eu reduzir, né, se eu tiver redução de exigências para o processo seletivo, eu vou melhorar a questão de investimento em treinamentos. Então, se eu tenho lá, se eu preciso que a pessoa tenha 10 anos de experiência e ela tem só 5, eu vou suprir esses outros 5 anos com outros treinamentos, com outras capacitações, com cursos para esse funcionário, para que ele adquira as competências necessárias para executar as atividades do cargo que eu necessito. Então, eu não vou sair perdendo, né? Eu vou fazer uma adequação, eu vou melhorar, eu diminuo num processo, mas melhoro o investimento em outros, tá? É isso que o RH, o planejamento do RH tem que fazer. Ele tem que ter essa visão, né? Se eu estou diminuindo um setor, eu tenho que melhorar o desempenho em outro, tá? E posso também fazer a melhoria nos benefícios, para conseguir fazer a atração e retenção dos meus talentos. Então pode ver que tudo está uma coisa atrelada à outra, tá? Então isso é uma análise do mercado em si, fora, como está funcionando fora da empresa
e eu posso adequar para a minha situação, para a minha realidade. E aí, o outro ponto, eu vou analisar as pessoas, os candidatos, o conjunto de pessoas preparadas para o trabalho ofertado. Então, eu vou avaliar se eu tenho candidato suficiente, se está tendo competição entre eles. É bom, às vezes, eu ter mais de 2 candidatos por vaga, né? Então, não preciso ter 500, mas se eu tiver pelo menos uns 8, a concorrência, a competitividade entre eles é melhor e eu consigo verificar realmente quem quer aquela vaga, né? Então, essa competição entre os candidatos é saudável tanto para o candidato quanto para a empresa verificar quem realmente está interessado naquela vaga de emprego. Fazer os ajustes salariais, né, de acordo com o mercado, é interessante para eu conseguir ter uma retenção de talentos e aceitação de qualquer oportunidade ou escolha de várias. Então, eu consigo avaliar se o funcionário vai acertar qualquer coisa que a empresa colocar, ou se não, se ele vai escolher. Se ele tiver uma escolha, não, eu vou na outra empresa que está pagando melhor. Aí a própria empresa vai conseguir já fazer uma vistoria. Opa, então eu preciso melhorar a minha faixa salarial, os meus benefícios. Não, ou eu preciso melhorar a questão da competitividade entre os candidatos. Aí eu consigo fazer uma análise num contexto geral, tá? Isso faz parte do planejamento do RH. Toda essa visão, né, a gente fala que é uma visão estratégica que precisa ter dentro do departamento. Para fazer essas análises, além de avaliar, né, o perfil fora da empresa e o perfil dentro da empresa, no processo de seleção, de angariar funcionários, eu tenho outras análises do planejamento de RH, que são situações que acontecem dentro da minha empresa. E eu preciso avaliá-las como que elas estão funcionando. Que são os índices de absenteísmo, que é o índice de faltas, né? A rotatividade de pessoas, que é o turnover, que é a quantidade de admissões e demissões. E para eu analisar tanto a quantidade de faltas, quanto, principalmente, a rotatividade de pessoal, eu vou fazer a entrevista de desligamento. Então, a entrevista de desligamento está associada à rotatividade de pessoal, tá? Então, a gente vai ver cada um deles como que funciona. O absenteísmo é uma medição do número de ausências dos funcionários no ambiente de trabalho, independente da forma de ausência, tá? Essa ausência ela vai ser contada como as faltas, atrasos, então, ó, são as faltas, atrasos ou saídas antecipadas. Tudo é contado como horas de trabalho, tá? Então, como horas. Vou colocar aqui o símbolo, horas. Horas de trabalho. Então, mesmo as faltas, eu vou converter em horas, tá? Então, se a empresa tem que trabalhar, o funcionário tem que trabalhar 9 horas por dia, de segunda a sexta. Então, 9 vezes 5, 45 horas semanais, né? Se a pessoa faltou um dia, então ela não trabalhou 45 horas, ela trabalhou 40 horas, né? Então, trabalhou um pouquinho menos, 30 e... não sei mais, gente, não consigo fazer mais a conta. Então, trabalhou 9 horas a menos. Então, eu vou ter uma produtividade menor dentro da empresa, né? Então, eu preciso verificar se essa falta qual foi o motivo dessa falta, né? Como que eu vou analisar? O índice de absenteísmo, tá aqui, ó, serve para analisar a quantidade de horas perdidas de trabalho e quais são suas causas, para melhorar a tomada de decisão. Então, por exemplo, a pessoa faltou porque tem muita gente que está faltando porque está em licença maternidade. Maravilha, aí não dá para fazer muita coisa, porque é uma coisa natural da vida, né? Não vou demitir os funcionários só porque ela está em licença maternidade. Então, eu tenho que
se tem muita gente que vai entrar em licença maternidade, eu já tenho que fazer um planejamento para colocar pessoas no lugar, para não ter essas horas produtivas ausentes, tá? Então eu tenho que fazer um planejamento para suprir essa necessidade. Se a pessoa vai sair de férias, a mesma coisa. São coisas programadas, né? Agora, se a pessoa faltou por motivo de doença, né? Faltou porque estava com gripe. Tá sempre faltando porque está sempre apresentando um atestado de sinusite, atacada a sinusite. Será que essas faltas não estão relacionadas ao ambiente de trabalho, né? Então, quando está na questão da doença aqui, eu vou ter que avaliar o código do CID, Código Internacional de Doenças, acho que é isso. Qual é o código que tem lá? É sempre o mesmo motivo da doença? Então, alguma coisa está acontecendo. Ou a pessoa está sempre doente, ou está havendo fraude, né? A gente já viu casos aí na televisão de pessoal que compra atestado, e aí é uma investigação que o RH vai ter que fazer, né? Se realmente ela estava doente ou se está acontecendo de muita gente apresentar um atestado com o mesmo código do mesmo lugar. Então aí eu consigo fazer esse levantamento também, para ver se a empresa não está sendo lesada, tá? Então toda essa análise, né, para calcular, é só para calcular para eu saber se está faltando ou não? Não, todo tem um contexto. Eu preciso saber se eu preciso melhorar algum processo na empresa ou se eu estou sendo enganado por algum motivo, tá? Quais são as causas, né, que podem ocorrer do absenteísmo? O funcionário pode estar desmotivado, então ele, hoje eu não vou trabalhar. Vai descontar do meu salário? Vai, mas eu não vou trabalhar. Não quero, estou cansado. Isso é um problema grave, né? A pessoa não está nem se importando com o desconto que vai ter de salário, porque ela está muito desmotivada. Então, isso é uma causa do absenteísmo que pode ser melhorada. O que pode melhorar nessa questão da motivação do meu funcionário? Melhorar o salário, melhorar o clima organizacional, melhorar o relacionamento entre as pessoas. Posso oferecer cursos de qualificação para melhorar a produtividade dele. Então, tudo isso eu posso melhorar, tá? Posso criar programas dentro da empresa para melhorar. A insatisfação com o ambiente de trabalho, também. Em que sentido? A sala que eu trabalho é muito apertadinha, não consigo nem respirar direito. Será que eu não preciso melhorar? Isso está causando doença, né? A pessoa está ficando com a sinusite atacada. Às vezes são pequenos detalhes, uma coisinha boba, eu consigo melhorar. Reduzir o ar-condicionado, né? Então, colocar só no período da tarde, de manhã deixa o ambiente normal. Às vezes, uma mudança já melhora no impacto do trabalho de todo mundo, né? Trocar uma lâmpada, às vezes a pessoa fica com dor de cabeça no fim do dia, porque a luminosidade do trabalho é muito baixa e ela precisa de uma luminosidade maior na mesa para ter uma concentração maior, para desempenhar melhor a produtividade. Será que só trocar a lâmpada já não melhora? Então, às vezes, o ambiente de trabalho impacta também nas faltas, nas doenças que são causadas, tá? Se está ocorrendo atrasos constantes, será que não é por conta do transporte coletivo? Ou, às vezes, a questão do horário de trabalho? Então, vamos supor, a pessoa mora longe e aí ela tem que entrar às 7 da manhã. Só que o ônibus que ela tem que pegar tem que ser 5 da manhã. Aí ela chega 1 hora antes no serviço. Se ela pegar o ônibus das 6h30, ela chega atrasada. Então, será que não é um ajuste, né, de horário de trabalho? Ou um ajuste do transporte, né? Qual o transporte coletivo que a pessoa está pegando? Se ela está pegando o ônibus, será que não daria para pegar o trem? Então, são alguns detalhes que a gente vai olhar individualmente do funcionário. O RH é responsável por isso. Ele tem que cuidar das pessoas. Mas eu tenho 500 funcionários. Não interessa. O RH, o setor do RH da empresa tem que olhar os seus funcionários item a item, um a um, tá? Tem que ter essa visão, por isso que é chamado de área de gestão de pessoas,
estou gerindo as pessoas, eu tenho que ter uma gestão individual de cada um, tá? Lógico, eu não vou fazer uma regra para cada um. Tem uma regra a ser seguida, mas eu vou conseguir observar a necessidade de cada indivíduo. As faltas por motivo de saúde, então vou fazer a análise das faltas dos funcionários, por que eles estão faltando. Então eu vou verificar lá o CID, que eu falei no slide anterior, vou observar o código que está sendo apresentado de atestado e ver qual que é a necessidade. Será que está tendo muito acidente de trabalho? Né? A maioria dos atestados são por conta pessoal que está quebrando a perna. Aí eu vou verificar, são o pessoal que trabalha na área da produção. Então, o que está acontecendo lá? Por que todo mundo está apresentando atestado de machucado, de quebrar a perna, de torção da perna? Será que é a forma de trabalho deles? Está faltando equipamento de proteção individual? Então, eu consigo, nessas causas de absenteísmo, de causa de faltas, eu consigo verificar outros pontos que não cabe só RH. Se está faltando equipamento de proteção, quem tem que verificar isso é a área de segurança do trabalho. Então está faltando fiscalização quanto a isso, não é? Então eu consigo elencar outros motivos que vão impactar em outros departamentos da empresa, tá? E se for problemas familiares, a pessoa está faltando porque o filho está doente, porque o filho está com problema na escola, né? A empresa ela pode tentar auxiliar, né? Ajudar, indicação de clínica psicológica, indicação de cursos extras para ajudar nos estudos do filho. Tem empresa que paga, né? Eu aqui tem uma vizinha que a filha dela tinha muito constantemente ela tem convulsão e aí ela tem que correr para o hospital e ela tem uma doença rara. Então, todo o tratamento, ela tem o convênio médico do marido, que trabalha na empresa, e a empresa, além disso, ela paga os exames extras da menina, que precisa ser feito constantemente por conta dessa doença rara. Então, isso ele está ajudando para que o funcionário não precise ficar se ausentando por questões de problemas familiares. Isso é olhar o funcionário, né, como pessoa, não só como uma pecinha da produtividade da empresa. Eu estou olhando a pessoa que está com dificuldades e eles fazem esse tipo de trabalho. Eu não me recordo qual é o nome da empresa, mas isso é um fato porque ela sempre me conta. Então, o RH está fazendo esse papel, ele está observando as necessidades do funcionário e o que o RH pode auxiliar quanto a isso, tá? Então, as causas do absenteísmo tornam é um índice que a gente vai analisar e vai verificar o porquê dessas faltas, desses atrasos, para tentar melhorar. Se cabe à empresa melhorar, né, na questão de pontos que a empresa às vezes pode modificar simplesmente com algumas mudanças, ou melhorar na questão, auxiliar na vida do profissional. Aí como que a gente calcula o índice de absenteísmo? Então eu vou dividir, vou somar primeiro quantidade de horas de atraso, horas de saídas antecipadas, horas de faltas, né? Então vou somar todas essas horas e vou dividir por quantidade de empregados efetivos, né? Então, considerando todos que estão trabalhando, vezes número de horas de trabalho no mês. Então, somo aqui em cima, multiplico esse dividido por esse, então esse divide por esse, vai dar um valor, multiplico por 100 para achar em porcentagem, tá? Então, se eu multipliquei por 100 é porque eu tenho que achar em porcentagem. Só para eu achar em porcentagem. Então, esse é o índice de absenteísmo. Aí nós vamos falar um pouquinho do turnover. O que é o turnover? É a rotatividade de pessoas dentro da empresa. Eu vou calcular quantidade de admissões e demissões dentro da empresa. Para facilitar, né, às vezes para achar esse índice, eu posso observar, eu tenho que ter essa informação
porque eu tenho que alimentar um sistema que chama CAGED. A gente vai ver mais para frente, mas o CAGED é um sistema do governo, do Ministério do Trabalho, que eu tenho que alimentar, que é onde eu informo a quantidade de admissões e demissões dentro do mês da minha empresa. Então, o turnover, o índice de rotatividade, eu já vou conseguir ter essa informação, porque eu tenho que ter essa informação para alimentar esse sistema aqui, tá? Então, depois, mais para frente, a gente vai ver um pouquinho mais sobre o CAGED. A rotatividade, ela não é uma causa, mas o efeito de algumas situações que acontecem dentro e fora da empresa. Então, a demissão, né, pode ser o funcionário ter pedido para sair. Então, se ele pediu para sair, pode ter sido por motivo de oportunidade em outra empresa, né? Porque o salário não estava condizente com o que ele queria. Pode ter sido problemas de relacionamento, problemas de clima organizacional. Então, tudo isso pode ter impactado na questão da demissão, do pedido de demissão do funcionário. Agora, se a empresa mandou embora, é porque ela deve estar com problemas econômicos, ela precisa ter redução do quadro de pessoal para diminuir os custos, né? Pode estar tendo outras competitividades no mercado de trabalho. Então, aí são situações externas que estão impactando na empresa e ela respinga no funcionário, tá? Então, a gente tem esses dois motivos de demissão. Tem com justa causa também, porque o funcionário aprontou alguma coisa na empresa, enfim, tem alguns motivos, né? Que a gente vai ver depois mais para frente. Mas para fazer o cálculo, né? Para eu conhecer o motivo da demissão, eu preciso fazer um outro processo que é a entrevista de desligamento, que a gente vai ver mais para frente. O turnover, né, esse índice de rotatividade, permite acompanhar e ter uma visão geral do clima organizacional da empresa. Então, se eu estou tendo muita demissão, muito pedido de demissão, porque aí eu pergunto para o funcionário o motivo, ele fala, não dá para trabalhar com certas pessoas. Ou, o clima é muito difícil, as pessoas não aceitam o que a gente fala. E aí eu já consigo verificar que a demissão está acontecendo, não é por conta que a pessoa quer, é porque um líder, um superior, um gerente não está sabendo trabalhar com aqueles funcionários. Então, se eu tenho muita rotatividade no mesmo cargo, eu tenho admissão e aí a pessoa dura só 2, 3 meses no cargo, eu tenho que verificar qual é o motivo para melhorar esse processo dentro da empresa, tá? Aqui a gente tem o índice, como que a gente calcula o índice de rotatividade? Então, eu vou avaliar quantidade de admissões e demissões dentro do mês, tá? Então, isso aqui é tudo dentro do mês. Então, vou considerar sempre o mês, tá? Então, vou lá. Tenho 10 admissões e 15 demissões. Então, vou somar 10 mais 15, dividido por 2, vai dar um valor, dividido pelo número efetivo de empregados. Então, dentro daquele mês, eu tenho 100 empregados. Então, dividido por 100, vezes sempre eu achar em porcentagem, tá? Então, eu tenho que fazer essa multiplicação por 100 para achar em porcentagem. E aí eu posso também fazer análise só da demissão, que eu vou pegar o número de demissões, dividido pelo número de efetivos empregados, vezes 100, aí eu vou achar um percentual também só de demissão, tá ok? A entrevista de desligamento, ela vai auxiliar no levantamento dos motivos da demissão. Então, na entrevista, eu vou chamar aquele funcionário que está pedindo a conta ou a empresa está mandando embora e vou perguntar o que está acontecendo, por que ele pediu a demissão, qual foi o real motivo, né, que levou ele a fazer essa solicitação. Então,
a entrevista de desligamento é um procedimento de investigação, tá? Sobre os principais motivos que geraram a demissão. O objetivo disso é a construção de ações para melhorar aspectos que podem ter sido impactados dentro da empresa ou para ajudar na questão de retenção de talentos. Então, a gente vai ver 3 objetivos dessa entrevista de desligamento. O objetivo da entrevista de desligamento. A gente tem 3 etapas. Eu vou ter que dar um suporte para essa pessoa que foi demitida. Eu vou ter que investigar o real motivo da demissão, por que aconteceu, e vou preservar a imagem da empresa, tá? Então, a gente tem essas 3 etapas aqui para averiguação da entrevista de desligamento. O suporte é para aqueles funcionários que estão sendo desligados e, vamos supor, a empresa mandou embora e aí a pessoa fica, né, a ver navios. Então, eu vou auxiliar esse funcionário, é um auxílio. Então, eu posso ajudar fazendo indicação de que esse funcionário é bom, posso indicar para outra empresa, posso fazer uma cartinha de recomendação, que ele é um funcionário bom, que ele não falta, que ele foi demitido só por questão de corte de salário, corte de funcionários na empresa, uma ação maior. Então, quando ele é mandado embora, eu posso ajudá-lo para conseguir outro emprego, tá? Posso fazer treinamento sobre marketing pessoal para ajudar na questão da vestimenta do funcionário, da aparência, para ele conquistar outra vaga de emprego. Posso ajudar na questão dar dicas de processo seletivo, né? De como ele pode se comportar na entrevista de admissão de outra empresa. Posso ajudar na elaboração do currículo. Enfim, eu vou dar um auxílio para aquele funcionário que está sendo desligado. Tá? Então, é uma ação que o RH tem que fazer para aqueles funcionários que estão sendo demitidos. Pode fazer para que isso impacte positivamente na imagem da empresa, que é o que a gente vai ver mais para frente. Eu vou fazer a investigação sobre o real motivo da demissão, né? Então, vou conseguir visualizar se a empresa precisa realizar novas ações e mudanças ou se eu preciso melhorar a minha retenção de talentos. Então, na investigação, eu consigo ver pontos que eu posso melhorar. Então, eu vou verificar como que é o ambiente de trabalho do funcionário, se o clima organizacional é bacana. Eu vou verificar a questão da remuneração, se o funcionário acha que está recebendo menos, recebendo pouco. Principalmente essa investigação é importante para quando o funcionário pede a demissão. Porque daí a gente consegue visualizar, por exemplo, se ele falar, o salário está pouco, na empresa tal paga tanto. Então, eu consigo averiguar que a minha empresa está pagando menos que a média das outras empresas, tá? Então, aí a gente consegue remodelar o plano de cargos e salários. Ou melhorar os benefícios, né? Na empresa tal, eles pagam convênio odontológico, aqui não paga. Na empresa tal, o vale alimentação paga R$600, aqui paga 200. Então, eu consigo fazer melhorias de acordo com a resposta dos funcionários. Claro que eu não vou levar em conta só uma resposta, né? Se 10 pessoas falaram a mesma coisa, é porque isso está realmente acontecendo. Se uma só falou, às vezes é implicância do próprio funcionário, tá? Então, a gente tem que ter uma coerência na hora de avaliar e fazer mudanças na empresa de acordo com a quantidade de respostas que a gente teve. Posso averiguar a questão de treinamento, se ele acha que teve bastante oportunidade de melhorar, de se capacitar dentro da empresa ou não. Aspectos da liderança, tanto do funcionário, se ele era líder de algum setor, se ele achava que ele era um bom líder ou não, e até do seu superior, né, do seu gerente. Então, é importante ter esse feedback. E se as atividades executadas pelo empregado estavam condizentes com o cargo. Aqui entra o plano de cargos, né, que a gente falou, plano de cargos e salários, que a gente fez na aula passada.
tá? E aí, a questão do suporte, quando a gente deu um suporte para o funcionário, né, é na intenção de preservar a imagem da empresa, né? Porque quando o funcionário é demitido da empresa, ele sai às vezes chateado, né? E aí ele acaba falando mal da empresa. Ah, aquela empresa me demitiu, né? Então, quando a gente dá um suporte, eu já estou ajudando ele mostrando, olha, né, a empresa teve que mandar embora por qual motivo, e aí eu consigo fazer na entrevista de desligamento, verificar qual é a opinião, né, do funcionário sobre a empresa, como ele está enxergando a empresa, se a empresa é boa, se a empresa é um lixo, né? Se ele falar que a empresa é um lixo, eu tenho que verificar para não manchar o nome da empresa. Aí eu tenho que colocar o funcionário como se fosse o dono, perguntar o que ele mudaria se ele fosse o dono, né? Inverter a situação para que a imagem da empresa não fique tão manchada, né? Então, é importante fazer toda essa entrevista para trabalhar essa pessoa para que ela não saia falando mal da empresa por aí, tá? Então, esses são os 3 pontos importantes da entrevista de desligamento. Aqui, esses pontos são como que a gente vai montar o roteiro de entrevista. Então, roteiro de perguntas, tá? Então, aqui, ó, roteiro de perguntas. Então, como que eu vou elaborar perguntas para a entrevista de desligamento? Eu vou perguntar sobre a remuneração dos funcionários. Então, se o salário, né? A questão do salário, aqui na remuneração. Questão de salário, se o salário está condizente ou não, se ele acha que está baixo, se ele recebia hora extra, né? Aí hora extra entra aqui nos benefícios e adicionais. Então, hora extra, se ele recebia o vale alimentação, vale transporte. Então, tudo isso entra como questão dos benefícios. O vale transporte, o vale alimentação. Então, tudo isso entra aqui na questão dos benefícios. Se está bom o valor, se não está. Então, a gente tem algumas perguntas que podem estar relacionadas a isso, né? Se ele ficar falando que o salário é muito baixo, 15 funcionários falaram que o salário é muito baixo e são todos do mesmo setor, e eles já conseguiram emprego em outra empresa, eu tenho que rever o salário dos meus funcionários, né? A mesma coisa, os benefícios. 20 funcionários falam que na empresa tal paga um benefício bem maior do que aqui. Então, está na hora de criar políticas dentro da empresa para melhorar essa questão, nesse aspecto. O tipo de trabalho, né? Se as condições de trabalho são muito pesadas, né? Tanto na questão de trabalho físico, quanto na questão de estressante, né? Às vezes o trabalho é estressante, é cansativo, então eu preciso rever essa questão. A mesma coisa acontece na carga horária. Será que sempre o funcionário está fazendo hora extra? Será que não está com excesso de tarefas? Aí aqui já liga aqui, né? Está com excesso de tarefas? Eu vou verificar também quais eram as tarefas que ele fazia, para ver se está condizente com o plano de cargos, né? Plano de cargos. Se não está, ele estava fazendo mais do que o plano de cargos exigia. Às vezes tem, né? Lá em plano de cargos, o cara tem 2 tarefas. Aí na atividade realmente executada, ele faz 20, né? Faz a dele e de mais 3 funcionários. Então, o cara cansou e pede a conta. Então, eu consigo verificar se não está tendo problemas nesse aspecto de divisão de tarefas. Consigo verificar também se o funcionário sentia que tinha oportunidade para se desenvolver na carreira dentro da empresa. Aqui entra o plano de carreira, né? A empresa tem o plano de carreira e o funcionário tinha oportunidade.
ele poderia continuar na empresa e seguir, ou ele acha que naquela função que ele estava, ele nunca conseguiria subir de cargo. Então, é uma oportunidade de remodelar também o plano de carreira da empresa, né? Dependendo da resposta dos funcionários. Aqui eu consigo averiguar o relacionamento entre colegas, superiores, né? Que aqui entra a questão do clima organizacional. Então eu consigo verificar se o clima era bacana, se a pessoa conseguia conversar, ou se era muito regrado, né? Então aqui eu consigo ter esse feedback, se o clima é bacana, se o chefe não é muito autoritário, né? Se tem um espírito de liderança. Então eu consigo averiguar todas essas situações. Se teve, né? Se ele acha que teve um reconhecimento pelos trabalhos que ele desempenhou. Então, às vezes a pessoa trabalhou e ninguém nunca reconheceu, não deu nenhum obrigado. Então é importante averiguar para ter a motivação dos funcionários. Que isso aqui, não ter um reconhecimento, não precisa ser financeiro, mas eu posso ter um reconhecimento só de um simples obrigado. E isso já causa um impacto bem interessante na vida das pessoas. Isso já dá uma motivação aos meus funcionários. Então, um simples obrigado, nossa, seu trabalho foi muito bom, parabéns, já vale muito para o funcionário se sentir produtivo, motivado a sempre continuar executando a atividade. Então, às vezes, não ter esse reconhecimento causa a demissão desses funcionários, tá? A gente tem que trabalhar no que gosta, tem que trabalhar naquilo que te faz bem. Se você nunca é reconhecido, está sempre fazendo, se matando de trabalhar e não tem um reconhecimento, aquela empresa não necessita de você, né? Então, o funcionário às vezes consegue buscar outras oportunidades. Pode fazer perguntas também relacionadas ao treinamento, se o funcionário se sentia que estava sendo treinado adequadamente para executar as atividades. Então, eu consigo verificar se a quantidade de treinamentos que a empresa oferece está sendo adequada ou não, né? Então, eu consigo fazer essa averiguação. As condições do ambiente de trabalho, tanto as condições físicas quanto as psicológicas, né? Então, se eu estou tendo um nível tenho muito esforço físico, né? Que nem eu falei, a questão da luminosidade, aí entra nessas questões do ambiente de trabalho no aspecto físico, tá? Agora, se for no aspecto psicológico, se eu estou tendo muita atividade que é estressante, ou contato com o cliente, que vai causar problemas psicológicos, eu também preciso saber. Ou a pressão, né, da liderança, a questão da responsabilidade, pressão, né, para executar as atividades, isso causa problemas de absenteísmo também. Além da rotatividade, pode ter causado impacto lá nas faltas do absenteísmo. Então, eu preciso averiguar e tentar melhorar esse aspecto, tá? Então, esses são alguns pontos importantes. Então, essas aqui são algumas orientações que a gente consegue elaborar perguntas relacionadas a esses aspectos aqui, para conseguir saber o real motivo da demissão dos funcionários, certo? E agora tem os exercícios para a gente elaborar, já dei uma explicadinha para vocês, então vai elaborar todos os índices de absenteísmo e turnover e elaboração das questões da entrevista de desligamento, certo? Valeu, pessoal!